Olá pessoal, aqui é o professor Bruno com mais uma aula de filosofia para vocês. Bom, e na aula de hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, uma temática bastante atual e bastante polêmica, controversa, porque se fala muita coisa a respeito desse assunto, mas que não condiz muito com o que ela é, tá? Então a gente vai fazer essa ponte hoje entre filosofia e essa forma de conhecimento muito importante chamado ciência, certo? Essa forma de conhecimento chamado ciência é o tema da aula de hoje. Nós vamos mostrar para vocês, afinal, o que é ciência, como a filosofia se relaciona com a ciência, quais são as diferenças entre filosofia e ciência e quais são as visões de mundo entre a ciência moderna ou a ciência contemporânea, a ciência como a gente tem hoje e a ciência lá atrás, lá na Grécia Antiga, lá nos momentos dos grandes filósofos gregos atenienses, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, a gente vai fazer essa relação. Enfim, o tema é ciência. Então, a aula de hoje se refere justamente para ficar melhor para você se organizar, tá, pessoal? Sempre coloca aí para você se organizar e saber onde nós estamos. Nós estamos na unidade 2, tá? Na unidade 2, no tema 3. Que justamente é o tema que fala de ciência. Então, só lembrando para vocês, né, que se vocês quiserem guardar o conteúdo, para você estudar melhor, acompanhar melhor, você pode baixar o slide referente a essa aula. E para você encontrar, por isso que eu coloco aqui a referência, né? A aula da unidade 2, tema 3. E aí você baixa e acompanha ao mesmo tempo lá na plataforma vídeo e slide. Então, ok, pessoal. Então, vamos para frente aqui. Pode acompanhar seus slides aí, estão numerados, como vocês já sabem. Slide 1, está aí a capa para vocês. Unidade 2 trata de quê? Vamos lembrar? As relações entre a filosofia e as outras formas de conhecimento. Então eu falei para vocês que existem várias maneiras que o ser humano encontrou para se conhecer o mundo, para se tentar conhecer o mundo, certo? Para ter ciência sobre o mundo, no sentido de conhecer o mundo, certo? Uma delas é o senso comum, que eu já falei para vocês, que é a maneira mais imediata, mais direta de conhecer o mundo e refletida. Ou a outra forma de conhecimento é o mito e a religião, são maneiras também de conhecer, de tentar conhecer a realidade. A filosofia é uma forma também e a aula de hoje vai falar de ciência, certo? Então, como é essa forma de conhecimento bem específica chamada ciência? Então, vamos lá para frente. Slide 2, aquela frase que todas as aulas eu trago, né? Para a gente refletir aí uma citação de um grande gênio, de um grande físico aí, chamado Albert Einstein. O Albert Einstein disse o seguinte: a ciência, como um todo, não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. Vamos mais uma vez ler com calma para a gente refletir. A ciência, como um todo, não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. Olha só, quando eu digo refinamento, o que é que vem à nossa mente? Refinar, trabalhar, esmiuçar, deixar um pouco mais profundo, né? Então, esse refinamento significa o quê, pessoal? Que a ciência é uma forma de conhecimento que aprofunda a nossa visão mais simples da realidade. Ela vai mais fundo, ela refina, ela procura especificar, procura medir de uma maneira mais concreta a realidade, certo? Na visão do Einstein, pelo menos é a minha interpretação. Você pode pensar da sua forma e ter a sua visão também. Então, a gente já deu uma dica aqui, que a ciência, ela procura aprofundar mais, ela procura ir além da visão de mundo do senso comum. A filosofia também, ela vai procurar ir além, né, da visão do senso comum. Só que são diferentes. A filosofia procura um método e a ciência procura outro. Vamos ver qual é esse método da ciência. Então vamos lá, se liga na apostila. Pessoal, aquela partezinha ali, você pode ir lá a sua apostila agora ou pode acompanhar simplesmente pelo slide. Eu trouxe um pedacinho da apostila para cá. Vamos ver o que é que ele diz aí nesse tema. Qual o objetivo do tema aqui para vocês? O que é que a gente vai ver? Vamos lá. O objetivo deste tema é compreender qual o papel da ciência dentre as formas de conhecimento.
Assim se procurará distinguir o que é a prática científica, suas experiências, descobertas, teorias e como ela é utilizada na dinâmica da sociedade, vislumbrando os encontros e desencontros da filosofia com a ciência. Então a ideia é discutir o seguinte: ciência. O que é ciência? Qual é o seu papel? Qual é o seu método ou os seus métodos? E como ela se relaciona com a filosofia? Então é isso que a gente vai estudar aqui, tá? E lá embaixo ele diz: hoje a ciência é tida como principal e mais legítima forma de conhecimento. Olha o que ele diz aí, pessoal. Ele está dizendo que hoje a ciência é a maneira mais que tem maior credibilidade. Quando a gente fala de ciência, a gente tem a ideia de que é algo mais estudado, que é algo mais confiável, não é assim? Então, dentre as formas de conhecimento que a gente está estudando nessa unidade, a ciência é a que tem maior credibilidade hoje, tá bom? Tanto é que é a partir dela que saem remédios, né? É a partir dela que saem tecnologias, vacinas e aí vai, né? Ela é um tipo de conhecimento tal como o senso comum, o mito e a religião, e até mesmo a arte, apesar de esta última não ter sido tratada aqui. Da mesma maneira que as demais formas de conhecimento, a ciência tem características próprias, além de um importante papel cultural e social. Bom, ele está dizendo aí o que eu já falei, né, que a ciência é uma forma de conhecimento como as demais, só que ela se diferencia por um método específico. Ela tem uma característica bem única. Então, afinal, slide 4, pessoal, passando o slide, o que é ciência? Primeiro, antes da gente falar aqui, eu quero que você pense com você e tente dar uma definição com o que você tem aí de conhecimento prévio. Tenta dizer para si mesmo aí, o que é ciência para você? O que é que vem à mente quando você escuta a palavra ciência? E agora vamos fazer a comparação com o que você já sabe e com o que a gente traz aqui. Primeiro eu trouxe aqui no slide 5, o dicionário, aquele dicio.com.br, né? A definição mais básica diz que ciência é conhecimento profundo, olha só, sobre alguma coisa. Utilização desse conhecimento como fonte de informação. Noção, não tive ciência dos acontecimentos. Então, pessoal, é isso aí, ó, que ele está falando, que a ciência é um conhecimento mais profundo, mais estudado, mais meticuloso, mais detalhado sobre a realidade, sobre a natureza, sobre o mundo, né? Ok? Aí a gente traz no slide 6 uma definição aqui que a apostila traz. Ela diz que ciência é: a palavra ciência designa o conhecimento que inclui sua garantia de validade, significa uma prática que investiga sistematicamente a realidade e a produção de saber. Pessoal, essa palavra sistematicamente resolve tudo. Por quê? Porque a ciência, tida como a ciência moderna e a ciência que nós vivemos hoje, né, ela dá essa confiança, por quê? Porque ela tem uma característica de ser sistemática. O que é sistemática? Ela procura estudar a realidade aprofundando, detalhando e sistematizando, organizando essa realidade de uma maneira que fique mais claro ao nosso entendimento. Então a ciência, ela tem um método bastante prático, empírico, sistemático, organizado, detalhado, certo? Então é por isso que a ciência é tida como uma forma de conhecimento mais segura, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês, que eu costumo sempre dizer, né? Quando a gente procura um remédio na farmácia, ou quando a gente procura algo que vai resolver um problema da gente, a gente procura o que seja mais confiável possível. Ou se você vai procurar um médico, você quer que o médico tenha uma segurança no que ele está dizendo para te dar um diagnóstico, não é isso? Dizer, ó, você está com isso aqui. Você não pode esperar que esse médico te dê esse diagnóstico baseado em superstições, no eu acho, na opinião dele. Não, não é. É baseado na ciência, numa segurança de que ele tem, do que ele estudou, do que ele aprendeu na faculdade, certo? E aí ele te passa um remédio que também é aprovado com o processo científico para poder você tomar e ficar bom daquela doença.
Então, aí já dá um exemplo legal para a gente. Então, a ciência da segurança. Vamos ver no slide 7 aqui algumas características importantes da ciência. Vamos ver algumas aqui, tá? Quadradinho 1. Só tem um detalhe aí que eu quero que vocês entendam, que essa palavra arrogante aí a gente bota entre aspas, né? Não é no sentido negativo não, tá? Vamos lá. Deve ser arrogante quanto ao método. Esse arrogante aí a gente poderia até trocar por outra palavra. Deve ser rigoroso quanto ao método, certo? A ciência tem que ter um método. O que é um método, pessoal? Todo mundo sabe que um método é um meio para você chegar a uma finalidade, a um objetivo. É um método. É a estratégia que você usa, a forma que você faz ou pratica para se chegar em algo. Então, como eu vou conhecer o mundo? Usando um método. Qual é o método da ciência? A gente vai ver agora. Ela tem que ter um método bem rigoroso. A gente vai ver já sobre ele. Quadradinho 2. Humilde na fé que tem no seu conhecimento. Certo? Essa palavra fé também assim, a gente já vai tomar cuidado com ela. Ó. Tem que ser humilde, porque a ciência ela tem que partir de a concepção de que eu não sei e que eu não posso trazer verdades já acabadas antes de fazer todos os cálculos e medições. Eu preciso ser humilde e buscar meticulosamente chegar ao conhecimento de alguma coisa, certo? A ciência tem que ser meticuloso no método e ser humilde. Quadradinho 3, não aceita explicações não científicas sobre a natureza. Quer dizer, quero explicar a natureza, para eu entender alguma coisa dela, eu preciso seguir uma linha científica, uma linha que tem um método, uma linha que siga alguns paradigmas da ciência. Por exemplo, a observação, o cálculo, a medição, os testes, certo? Eu não posso entender a natureza baseada em superstições e outras coisas. Então, essas são algumas características bem simples aqui. No slide 8, pessoal, passando para o slide 8, a gente tem já uma diferença muito importante aí também das características da ciência. Ó, vamos ver. Distingue-se da magia. O que é essa magia que ele está falando? É tudo que a gente se refere a algo mágico. A ciência não pode achar que o conhecimento da natureza ele vai dar saltos e por um ato de magia, pronto, eu conheço a realidade. Não, precisa ser meticulosamente, naturalmente, por um método. Nada é por um clique, ou por um milagre, ou por algo instantâneo, certo? Então a ciência não pode se basear, não se baseia em superstições e nem coisas mágicas assim. Tem que ter um método que eu vou conhecer a natureza de acordo com o que eu experimento dela usando um método específico, tá? Então, vamos ler só a bolinha 3 lá de baixo do slide, que ele vai explicar outra característica importante. A atitude científica, ao contrário, opera um desencantamento ou desenfeitiçamento do mundo, mostrando que nele não agem forças secretas, mas causas e relações racionais que podem ser conhecidas e que tais conhecimentos podem ser transmitidos a todos. Esse desencantamento ou desenfeitiçamento, pessoal, ele está só querendo dizer o seguinte. Vamos lembrar, lá nos primórdios, no homem primitivo, praticamente todas as culturas, nos tempos mais antigos, né, eles procuravam explicar os fenômenos da natureza apelando para lendas, para mitos, histórias fantasiosas. Ah, por que chove? Ah, choveu porque Deus está chorando. Só um exemplo, né? Ah, por que acontece um terremoto? Porque a ira dos deuses estão recaindo sobre os homens que por vingança e tal. Enfim, os mitos tentam explicar a natureza apelando para histórias de intervenções de deuses, e mitos e lendas, sobrenatural. A ciência não. A ciência tem que partir de uma visão racional, experimental, para entender o mundo através do próprio mundo. Certo? E hoje a gente sabe por que chove, a gente sabe por que acontece terremoto. Existe todo um estudo que explica facilmente para todos hoje, né? Então, entendendo as características da ciência.
No slide 9, ele dá um resumo bem rápido aí do método científico, do famoso método científico. Eu já falei bastante aqui de método, né, pessoal? Que é um meio para chegar a um fim. Então, o método científico da ciência moderna e da ciência atual traz, em linhas gerais, de forma bem resumida, que eu não vou especificar isso, né? A aula é só para a gente ter uma visão legal aqui, mais básica da ciência. Ele segue essa ordem aí que você está vendo aí, ó. Do lado esquerdo você está vendo os desenhinhos aí, que você encontra geralmente no laboratório, né, de química, no laboratório de ciências. Você vê o tubo de ensaio, você vê o microscópio eletrônico, e aí, enfim. Primeira característica do método científico, observação. Eu passo a observar o mundo ao meu redor, certo? Eu passo a usar os meus sentidos, principalmente a visão, todos os meus sentidos, para captar esse mundo, e a partir da observação eu vou criar hipóteses, que é o segundo ponto. Hipóteses, que são ideias que podem ser para um lado ou ser para o outro. Hipóteses é como se fosse um adiantamento como a natureza pode se comportar, certo? Mas ela não é ainda o resultado final, é só hipóteses. As hipóteses precisam ser testadas. E aí tem as experiências, que são o ponto 3 ali, ó. Observação, hipóteses, experiências. E as experiências são feitas em laboratório, são feitas com vários testes, usando matemática, usando cálculo, depende da área, né? E aí vai. A partir disso, eu tenho umas leis que se estabelecem pelo que eu aprendi na experiência. Depois eu volto a testar a hipótese e eu tenho uma conclusão. Então, não precisa você ficar muito preso a entender todas essas etapas aí, tá? A ideia é você perceber que a ciência segue esse método bem meticuloso, certo? Empírico, prático, racional, para se chegar ao conhecimento do mundo, da natureza e da realidade, tá? Então é isso, a ciência segue esse método rigoroso. É importante você perceber isso, já ajuda bastante. E no slide 10, enfim, filosofia da ciência. O que é que tem a ver, professor, falar de ciência e filosofia? Porque lembra vocês quando eu falei de filosofia lá no início? Eu disse que filosofia é uma forma de conhecer a realidade. Derrubei aqui o pincel. É uma forma de conhecer a realidade como um todo. Filosofia é uma maneira de pensar o mundo usando a razão, que eu procuro entender as causas últimas da realidade, né? Eu procuro entender a realidade como um todo. E uma coisa que a filosofia também vai questionar e vai querer entender é a própria ciência. A filosofia, ela é como se fosse é como se fosse uma ideia que está suspensa e procura criticar, analisar, questionar como a ciência está se comportando. Será que a ciência realmente está seguindo um método interessante para se chegar ao conhecimento? Será que a ciência não está presa em dogmas também? Enfim, a filosofia, ela procura questionar a ciência e procura entender como essa ciência está se comportando. Isso a gente chama de filosofia da ciência. Ou, uma palavra mais bonitinha que aparece nas provas, epistemologia. A palavra logia você já conhece, né? A palavra logia que vem de logos, estudo racional sobre alguma coisa. Episteme, né? Episteme, ciência, estudo da ciência, filosofia da ciência é a epistemologia, certo? Então vamos entender melhor aqui no slide, vamos dar uma lida. Slide 10, pessoal, que está aí de laranjinha aí, ó. A filosofia da ciência, por seu turno, analisa o próprio método científico e o questiona, evidenciando que até mesmo a ciência se baseia em crenças. Isto é, na fé de que esse é o melhor método de conhecer, o que traz repúdio aos demais tipos de conhecimento. Assim, o senso comum, o mito e a religião são frequentemente vistos como ingenuidades, folclore, crendices, o que não é certo. Vixe, professor, agora deu um nó, né? Você disse que a ciência não tem que seguir uma linha ali, que é um método mais seguro. Sim, hoje é o método mais seguro, mas às vezes pode acontecer de que as próprias pessoas que estão trabalhando por ciência podem desviar do caminho e
ficar preso em dogmas ou crenças que possam atrapalhar esse método. E o papel da filosofia é investigar isso. Certo? E que todos os tipos de conhecimento são úteis. A filosofia é útil, o senso comum também é importante, o mito é importante, a religião é importante e a ciência é importante. Mas que não são iguais. São maneiras diferentes de ver o mundo e de tentar conhecer o mundo, certo? E que a filosofia ela é bem diferente desses outros. É só isso que a gente quer mostrar nessa unidade 2. Slide 11, ele mostra aí, né? Filosofia da ciência, ele mostra aí o desenho aí, a pintura dos dois grandes filósofos da Grécia Antiga, o Platão e o Aristóteles, né? Ele mostra aí como se estivessem os dois andando ali e conversando ali, né? Em Atenas. Então ele vai mostrar só a diferença aí, ó. Filosofia indaga o porquê de tudo, os primeiros princípios. A filosofia quer entender os primeiros princípios. Mas eu uso um método mais especulativo, mais racional, não precisa ser muito prático, né? Não precisa ter um método muito prático. E a ciência, a filosofia da ciência, estuda o labor científico. Pressupostos, objeto, método, metodologia, limites. É a visão do homem, do conhecimento, do mundo, da matéria que possui a ciência de cada época. Enfim. Aí ele está só mostrando a diferença entre filosofia e filosofia da ciência. Aqui, pessoal, no slide 12, ele mostra só do lado direito ali, ó, a diferença entre filosofia e ciência. Eu vou ler só algumas características aqui bem básicas. Filosofia, vamos lá. Objetivo, contemplar a verdade. A filosofia quer chegar na verdade, a gente já sabe disso. E a ciência, embaixo, finalidades práticas, aplicação útil. Filosofia, o objeto da filosofia. O que a filosofia pega para estudar? O todo, o conjunto global, toda a realidade. A ciência, aspectos determinados, setores, fenômenos isolados. Filosofia usa o método, que é o mais importante agora. Qual é o método da filosofia? Justificação racional, lógica. Então, olhem para cá para o quadro agora. A filosofia e a ciência, ambas querem entender o mundo. Ambas querem compreender a realidade. Certo? A filosofia usa um método mais racional, lógico e especulativo, mais no âmbito do pensamento. E a ciência, como ele está dizendo ali, ó, é uma verificação experimental. Usa mais os sentidos, usa a razão também, claro, né? Mas que foca mais no lado prático. Para entender essa realidade, a ciência precisa ver, precisa pegar, calcular, testar, medir, fazer comparações, testes, hipóteses, entende? Enquanto a filosofia, o trabalho é mais aqui, mais especulativo, mais mental. Não precisa nem testar praticamente falando, certo? Essa é a diferença. O slide 13, ele só mostra uma figura aí, né? Para você ver bem a diferença, tem algumas formas de conhecimento. A filosofia, representada pelo cara pensando ali, ó, pensador. A ciência, com o átomo. E ali, representando a mão, a fé, a religião, o mito também, né? Então, todas são formas de conhecimento importantíssimas, né? Mas que não são iguais. O slide 14, ele dá algumas características aí dessas todas as formas de conhecimento que a gente já falou. Rapidinho. Ciência, provisório, empírico. Toda vida que falar empírico significa que eu posso conhecer pelos sentidos, certo? A experiência empírica. Tudo que eu posso conhecer usando os meus sentidos e a realidade com a experiência, certo? Ciência, explicativo, lógico. Filosofia, provisório, explicativo, lógico. Religião, definitivo, usando a fé e dogmas, explicativo, lógico. E a arte estética. Então, isso aqui são só detalhes bem rápidos, né? A diferença principal da aula de hoje você já entendeu. Filosofia e ciência. E, para fechar e a gente responder as questões em seguida, vamos ver esse slide 15 aí, só para mostrar de vez essa diferença aqui entre filosofia e ciência. A filosofia, como a ciência, procura encontrar respostas para as questões que o homem coloca. Mas existem grandes diferenças entre essas atividades. Distinções entre filosofia e ciência. Então, tem esse quadrinho aí, pessoal. O que está de verde claro à esquerda são as características da filosofia. E
escuro do lado direito da ciência. E aí a gente fecha esse entendimento hoje. Vamos lá, rapidinho? Vamos lá. Filosofia, compreensão da totalidade. Filosofia quer entender o todo. Não se limita, existe filosofia para tudo, né? Ciência, investigação em áreas específicas. A ciência, de acordo com a sua área, ela vai procurar investigar aquele setor, aquele aspecto ali, tá? Filosofia, pluralidade de linguagens filosóficas. Ciência, linguagem unívoca. A filosofia dá espaço para a dialética, cada filósofo interpreta da sua forma e a gente tem um conjunto de ideias. A ciência já tem um paradigma, tem que ter uma unidade de pensamento ali dos cientistas para chegar naquela verdade. Filosofia, pluralidade de métodos de investigação. Ciência, uniformização dos métodos. A filosofia pode ter várias correntes de pensamento para chegar àquela compreensão da realidade. A ciência tem que ter um método que seja único ali, determinado pelaquela comunidade científica. E para fechar, a filosofia é um trabalho individual de cada um, né? E com a argumentação, usando a argumentação e a lógica, né? Enquanto a ciência é um trabalho em equipe e precisa de provas concretas, factuais. Então você vê a diferença aí. Só para ficar claro, filosofia quer entender o mundo usando um método mais racional, argumentativo, lógico, especulativo, mas um trabalho mental para tentar chegar a uma compreensão do mundo. A ciência quer entender o mundo usando a prática e a experimentação. E aí, antes das questões, vou só apresentar para vocês aqui alguns pensadores da filosofia da ciência, alguns filósofos que se preocuparam muito na questão de entender a ciência. Tem mais outros, tá? Mas eu só separei só alguns aqui. No slide 17 a gente tem aí o cara que é chamado do pai da ciência da filosofia moderna, né? Que é o René Descartes. Slide 18, o Sir Francis Bacon. Slide 19, John Locke, empirismo aí com David Hume, no slide 20. A gente tem vários outros filósofos, Karl Popper, e aí vai. Se eu fosse colocar todos aqui não caberia, mas é só para vocês conhecerem alguns que a gente vai ainda falar. E agora vamos responder questões para ficar bem claro esse assunto e que você consiga fixar esse conteúdo. Bom, pessoal, respondendo as questões agora, as questões propostas, tá? A partir do slide 21, vamos agora para o slide 22. A primeira questão aí do slide, que está no slide 22, pode colocar aí, é uma questão a respeito do início da filosofia. Porque ele vai mostrar algumas características do início da filosofia, para depois ele relacionar com a ciência. Vamos rapidinho aqui. Existem 4 afirmativas. Ele quer que você identifique quais são as corretas e quais são as falsas, tá? Primeira alternativa, vamos lá. Os primeiros filósofos gregos surgiram por volta do fim do século VII e durante o século VI a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, na região da Jônia, e ficaram conhecidos como pré-socráticos. O que esse item está dizendo? Ele está dizendo a origem da filosofia. Está correto. A filosofia, a tradição considera que a filosofia nasceu ali século VI, século VII a.C., tá? Ali na região da Ásia Menor, onde ficavam as cidades, colônias gregas, né? A Mileto, por exemplo. Tales de Mileto. E esses primeiros filósofos eram chamados de pré-socráticos. São os filósofos do cosmos, certo? Queriam entender o cosmos. Então, esse item 1 aí, ó, já pode separar, que tá ok. 2. A filosofia surgiu como uma explicação da produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. Ele está falando aí, ó, que a filosofia surgiu como uma explicação, né, da produção natural das coisas por causas naturais e impessoais. Também está correto. Porque a filosofia ela vai se diferenciar do mito, né, pessoal? Porque o mito ele quer explicar a realidade através do sobrenatural, explicações sobrenaturais a respeito do natural. A filosofia não, a filosofia
quer buscar inicia buscando na própria natureza, usando a razão, nossa razão, para entender essa natureza. Certo? Então está correto. Item 2 também. 3. A invenção da política grega introduziu 3 novos aspectos, 3 aspectos novos. A ideia da lei, o surgimento do espaço público e a estimulação de um pensamento e de um discurso público. Isto foi decisivo para o começo histórico da filosofia. Também está correto. Por quê? Porque ele está falando que na Grécia Antiga, a democracia e o surgimento da questão da importância do espaço público, a importância da palavra, da argumentação para se chegar a um bem coletivo, isso foi fundamental para o nascimento da filosofia, certo? Então, isso está correto. Esse assunto aí a gente vai ver até mais à frente aí nas próximas unidades. Então nós temos o 1, 2 e o 3 correto. Vamos ver o item 4. A tese do milagre grego queria dizer que a filosofia surgiu de uma forma planejada, onde os gregos utilizavam métodos sistemáticos de reflexão. Essa tese do milagre grego, pessoal, ele quer dizer como se a filosofia surgisse na Grécia Antiga de repente, com um milagre. Pum, pei-buf. Nasceu um pensamento revolucionário, a filosofia. Não foi assim. A filosofia vai surgir na Grécia Antiga através de um processo gradual de muitos acontecimentos que vão favorecer ela. Tá? E os gregos vão deixando de lado a compreensão mítica do mundo para uma compreensão mais racional. Certo? Isso é um milagre grego. Mas ele está dizendo aí que a tese do milagre grego dizia que era planejado. Então está errado. Se foi de repente, não podia ser planejado, né? Essa tese não é muito aceita, não. Então, enfim, o item 4 está incorreto. Então, o item certo, 1, 2 e 3. Qual é o item que salva para a gente lá embaixo? É o item A, né? O item A. 1, 2 e 3 estão corretos, beleza? Partindo para o slide 23. Slide 23 tem outra questão de novo de itens. Agora são 3 itens para a gente analisar. Aí vai falar de ciência agora. Com base no que você estudou neste tema, considere as afirmações a seguir. 1. A ciência caracteriza-se por um esforço do ser humano em entender e explicar a natureza racionalmente para compreender suas leis de funcionamento e assim transformá-las a seu favor. Está correto? Está sim. Está correto. Certo? A ciência é um esforço do ser humano em querer entender a natureza de forma racional também, entendendo suas leis e buscando transformá-las a nosso favor e tal, como tecnologias e tudo. Como, por exemplo, a ciência farmacêutica entende a natureza, as ervas e tudo mais, as plantas e os animais e tudo, e usa a nosso favor, com medicamentos, vacinas e aí vai. 2. A ciência se constrói principalmente com base na comprovação de ideias tidas como válidas pela comunidade científica. Correto. A ciência, para ela ter validade, ela precisa ser comprovada com toda uma série de experiências que a gente já viu, e a comunidade científica, aquele grupo de cientistas, precisa aprovar isso. Aquela comunidade de estudiosos precisa aprovar aquilo para poder passar como fato científico, né? 3. Por compartilhar socialmente apenas o que pode ser comprovado, o conhecimento científico tem mais valor do que as outras formas de conhecimento, como o senso comum ou a arte. Aí que tá, pessoal. Esse item está incorreto, esse item 3. Por quê? Porque ele fala, quando ele diz que tem mais valor, fica uma coisa meio complicada, né? Hoje é o método considerado mais seguro. A ciência é a forma mais segura no mundo de hoje. Só que dizer que tem mais valor ou menos valor, isso não é legal. Porque ele meio que desvaloriza as outras formas de conhecimento que são importantes. Então, está errado. Então, só resta 2 itens, o 1 e o 2. Qual é o item lá embaixo? É o item C. 1 e 2 estão corretos. Ok? Então, respondemos aí o slide 23. Vamos para o slide 24. O slide 24 é uma questão que está na apostila. A partir do que você estudou nessa unidade, responda. A filosofia pode se ocupar dos assuntos que são objeto da ciência, da religião ou do senso comum? Justifique.
Então ele está perguntando aí, ó, a filosofia, ela pode estudar algo que é da ciência, algo que é da religião, algo que é do senso comum, ela pode se ocupar disso? Sim, pode se ocupar disso. Aí você vai justificar, né? Por quê? Aí você pode explicar com as suas palavras, né, pessoal? Não precisa botar aí bonitinho do jeito que eu falei, não. Você escreve aí da sua forma. Mas eu vou explicar. A filosofia, ela parte dessas outras formas de conhecimento e procura questioná-las, aprofundar elas usando a nossa razão. A filosofia é uma forma de conhecimento que questiona, aprofunda e indaga as outras formas de conhecimento. Ela pega algo do senso comum e aprofunda e questiona. Pega algo da ciência e procura investigar. Pega algo da religião e procura investigar. Certo? Então você escreve da sua forma e responde corretamente essa questão bem simples aí. Bom, pessoal, agora vamos responder a questão do slide 25, né? Só mais essa questão para a gente encerrar aqui esse assunto de ciência. Vamos lá. Então, acompanhe aí comigo o slide 25, tá? Eu coloquei aqui na lousa também, aqui, só para ajudar a organizar aqui nossa resposta, mas vamos olhar. Essa questão tem uma figurinha aí, tem um desenho de uma cientista, né? Uma cientista no laboratório fazendo a análise lá dos estudos dela no microscópio eletrônico, né? Aí a partir daí ele pergunta o seguinte: a partir das informações dadas, enumere as informações em ordem sequencial, na ordem, de acordo com as etapas do método científico. Pronto. Ele coloca só essa figura para simbolizar o método científico, para simbolizar a atitude de um cientista de ter um método experimental até se chegar a uma conclusão sobre determinado estudo. Aí, pessoal, a gente já viu isso aí durante as aulas, aquela sequência lá, é só enumerar como é que segue a ordem e a lógica para essa questão. Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe para cá para o quadro, mas resumidamente. Olha aqui no quadro comigo aqui, né, no slide 25. Tem aí, ó, primeiro parêntese aí, ó, conclusões, né, a conclusão, né, hipóteses, experiência, que é a parte experimental, dúvidas sobre o assunto e deduções. Qual é a lógica ideal aqui? Começa de onde? A gente já pode dizer que a etapa número 1 aqui, obviamente, não é das conclusões. A conclusão o nome já diz, está fechando aí o estudo sobre aquilo. Então, começa aqui através do parênteses 4 aqui, 1, dúvida. Aí no slide está dizendo assim, no slide 25, dúvida sobre determinado fenômeno da natureza. Então, o cientista tem um questionamento, as pessoas, a sociedade tem um questionamento, uma dúvida sobre aquilo que está acontecendo ali, sobre um fenômeno da natureza. A partir disso se estimula se estudar e se pesquisar. Então, a partir daqui. 2 nós temos aqui, pessoal, a parte da hipóteses. Se criam hipóteses para depois testar, comparar essas hipóteses, certo? Então, a parte 2 é justamente possíveis respostas para a pergunta em questão. A dúvida era tal? Vamos dar possíveis respostas e depois experimentar e testar para ver se bate, para ver se realmente a gente consegue chegar através dessas hipóteses. Aí o passo 3, deduções. Vamos deduzir, partindo do universal para o particular, vamos deduzir algumas situações, né, para poder fazer levantamento de deduções, para ir partir para a experiência. 4 é a parte experimental, que no slide diz assim, ó, etapa experimental. É a parte onde se vai realmente investigar, testar, calcular, medir. E aí, depois de feito todo esse processo, todos os testes, a parte final é a conclusão e o resultado daquele estudo. Então, a ordem sequencial é 5, 2, 4, 1, 3. Parte da dúvida, vai para a hipótese, tá? Levantamento de deduções, experiência e depois conclusão. É assim que nós encerramos aqui mais uma aula de filosofia. Lembre-se de estudar a sua apostila, fazer as atividades, buscar mais conteúdo, e a aula de ciência está encerrada.